O darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome uma vez que se baseia no darwinismo, que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Este estudo social foi desenvolvido entre os séculos XIX e XX pelo filósofo inglês Herbert Spencer, que antes de Darwin pensou no tema da evolução. O darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores a outras. Nessa condição, as que sobressaem física e intelectualmente devem e acabam se tornando governantes. Por outro lado, as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, elas entrariam em extinção acompanhando o princípio de seleção natural da teoria de evolução. De fato, o darwinismo social criou métodos de compreensão da cultura impregnados de equívocos e preconceitos. Na verdade, ao falar de evolução, Darwin não trabalhava com uma teoria vinculada ao choque binário entre superioridade e inferioridade, sendo uma experiência dinâmica. A evolução darwiniana acreditava que as características que determinavam a superioridade de uma espécie poderia não ter serventia alguma em outros ambientes prováveis. Com isso, podemos concluir que as sociedades africanas e asiáticas nunca precisaram necessariamente dos valores e invenções oferecidas pelo mundo ocidental. Com isso, claro, não significa dizer que o contato entre essas culturas fora desastroso ou marcado apenas por desdobramentos negativos. Entretanto, as imposições da Europa superior a esses povos inferiores acabaram trilhando uma série de graves problemas de ordem política, social e econômica. Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Esse tema é bastante controverso, especialmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usadas atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto a seu uso com os seres humanos, chegando até o ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana. O termo eugenia é anterior ao termo genética, pois o termo genética só foi aparecer pela primeira vez em 1908, numa carta escrita pelo cientista William Bateson, que era dirigida a Adam Sedgwick. A carta foi datada de 18 de abril de 1908. Bateson usou pela primeira vez o termo genética para descrever o estudo da variação e hereditariedade. Desde seu surgimento até os dias atuais, diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou não aptas para a reprodução. A eugenia positiva, na verdade, consiste no conceito original da palavra eugenia, incentivar as pessoas consideradas superiores e saudáveis a se reproduzirem para, desta forma, dar seguimento a uma espécie humana com características consideradas desejáveis. Essas características consideradas desejáveis contemplavam uma série de fatores como cor dos olhos, cor do cabelo, sobriedade e, inclusive, alguns pontos curiosos como o amor pelo mar e gene de guerreiros. Com isso, buscava-se aplicar a já desenvolvida teoria da seleção natural de Charles Darwin. A questão de que alguns humanos poderiam ser muito superiores a outros e, assim, se reproduziriam e gerariam humanos com características belas e perfeitas foi levada tão a sério
que nos Estados Unidos foram organizados concursos em feiras agrícolas e até mesmo em universidades para definir quais famílias eram mais aptas a se reproduzirem. Nesses concursos, as pessoas eram submetidas a testes psicológicos, provas médicas e provas de inteligência, e eram obrigadas a disponibilizar um histórico familiar. Aqueles que eram considerados aptos era dada uma medalha com a frase "Tenha uma bela herança", como reconhecimento de suas capacidades. A eugenia negativa tinha como objetivo impedir que pessoas consideradas limitadas pudessem se reproduzir. Eram consideradas pessoas limitadas, por exemplo, aqueles que tinham problemas mentais, doenças hereditárias, doenças contagiosas e etc. O conceito de eugenia negativa se tornou tão presente na realidade dos Estados Unidos que chegou a se tornar constitucional no país. Um dos casos mais famosos, ocorrido em 1927, foi o de Carrie Buck. A jovem vivia internada na colônia estatal de Virgínia para epiléticos e débeis mentais, e o superintendente do lugar, na época, considerava que ela não deveria ter filhos. O caso foi levado à Suprema Corte e foi considerado que Carrie apresentava problemas acentuados de desenvolvimento mental. Com isso, em uma votação que terminou com 8 votos a favor e 1 contra, ficou decidido que a jovem seria esterilizada. Desde então, em um veredito emitido pelo juiz Oliver Wendell Holmes Jr. em 2 de maio de 1927, a esterilização de pessoas consideradas limitadas passou a ser constitucional. A eugenia nazista. Apesar de ter se disseminado com maiores proporções nos Estados Unidos, a verdade é que as ideias e os conceitos defendidos pela eugenia se espalharam por todo o mundo. Muitos atribuem a Hitler a ideia fixa de tentar estipular que determinada raça é superior à outra. Mas a verdade é que basta um breve estudo sobre o que significa eugenia para que fique claro que esse conceito é anterior ao período da ditadura nazista. No entanto, não se pode negar que Hitler colocou em prática os princípios eugenistas no que podemos chamar de eugenia racial. A abordagem nazista não se contentou com a esterilização para a prevenção de nascimentos em determinados casos, aplicou o extermínio. Com essa medida, surgiram os campos de concentração do Holocausto, onde milhares de judeus perderam as vidas. Eugenia no Brasil. Os primeiros textos sobre eugenia surgiram no Brasil em 1910, através de publicações na imprensa e de artigos acadêmicos no âmbito da medicina. Em 1918, foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo, fazendo do Brasil o primeiro país da América do Sul a sediar tal gênero de comunidade. A sociedade reuniu mais de 100 associados, dentre eles engenheiros, jornalistas, médicos e alguns nomes da elite intelectual da época, todos liderados por aquele que foi considerado o pai da eugenia no Brasil, Renato Ferraz Kell. Além de fundador da sociedade, Renato, que definia a palavra eugenia como religião da humanidade, foi um médico natural de São Paulo, que trabalhou em atividades voltadas para o saneamento rural e educação higiênica e sanitária. Foi também responsável pelo lançamento do Boletim de Eugenia, em 1929, publicação que circulou durante 4 anos com o intuito de divulgar medidas eugênicas entre os brasileiros no mesmo ano. Foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. No início do século XX, acreditava-se que os negros eram responsáveis pela existência de uma série de epidemias. Dessa forma, para os intelectuais da época, a eugenia seria uma forma de realizar uma espécie de higiene social. Todo aquele que não se enquadrava no conceito de raça superior estabelecido era considerado um mal a ser combatido. Um dos principais objetivos da eugenia brasileira era o de combater a imigração para evitar misturas de raças no futuro, garantindo assim a conservação de características raciais e físicas consideradas boas. De acordo com os padrões da eugenia, o grande índice de mestiçagem brasileira tornava inviável a existência do Brasil enquanto nação. As ideias eugênicas consideradas capazes de solucionar o problema eram
Branqueamento. Mistura de outras raças com a raça branca europeia com o intuito de branquear a população. Seleção de imigrantes. Criação de uma proposta que sugeriu o fim da imigração de não brancos. Educação sexual. Com a intenção de garantir uma descendência sadia, controle da reprodução humana. Geração de filhos apenas entre casais considerados sadios, tendo em conta os padrões eugênicos, com o intuito de formar uma elite brasileira perfeita. Controle matrimonial. Não realização de matrimônios entre raças e classes sociais diferentes.